sobre o tema enquanto a porta ainda estiver aberta. Você pode falar comigo? Enquanto a porta ainda estiver aberta. Irmãos, eu gosto muito de citar a Bíblia. Eu queria que você que tem sua Bíblia, que pudesse acompanhar. Nós vamos citar alguns textos aqui, mas eu queria primeiro começar lendo o Evangelho de Mateus, as palavras de Jesus Cristo registradas pelas penas do evangelista Mateus, o capítulo de número 24. Capítulo 24, versículo 37 do Evangelho de Mateus. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Você pode assentar no seu lugar? Jesus estava falando aqui a respeito da sua vida. Perguntaram para Jesus sobre a vinda, como seria a sua vinda, quais sinais haveria. E Jesus faz aqui no capítulo 24 de Mateus um sermão explicando sobre as últimas coisas. A mensagem da vinda de Jesus não é uma mensagem muito popular nos nossos dias, mas é uma mensagem urgente e necessária. Jesus começa explicando sobre várias coisas e Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, haverá, assim será a vinda do Filho do Homem. E para entendermos um pouquinho de como foi nos dias de Noé, Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E Jesus disse que nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam, só perceberam quando o dilúvio chegou. Eles estavam vivendo a sua vida, quando Jesus fala que casavam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, eles viviam a sua vida cotidiana. Eles não se importaram, viviam ali a sua vida e não existe nenhum problema em viver a sua vida. Mas você que conhece a palavra de Deus, sabe que o dilúvio está lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, fala sobre o dilúvio. A Bíblia diz que a iniquidade se multiplicou e Deus resolve que ia acabar com a terra por um dilúvio e iria recomeçar tudo a partir de Noé e sua família. Para isso, Deus chama Noé e Deus fala com Noé, e deu para Noé uma ordem: construa uma arca para que entre você, sua família, os animais, e quando o dilúvio vier, você estará abrigado e seguro nessa arca. Nós sabemos que Noé levou 120 anos construindo a arca. Deus deu um modelo, Deus deu uma medida, Deus deu tudo para Noé. E assim como Deus falou, diz a Bíblia que Noé construiu.
uma arca muito grande, levou 120 anos para ser construído, e a Bíblia diz, chama Noé de pregoeiro da justiça, o que nos mostra que durante esses 120 anos, enquanto Noé construía a arca, Noé anunciava ao povo que haveria de vir sobre o mundo o juízo que destruiria todos. E Noé alertava todos dizendo, esta arca salvará aqueles que entrarem por ela, do dilúvio e do juízo que abaterá sobre todo o mundo. Mas sabe o que eles faziam enquanto Noé pregava? Jesus está dizendo aqui para nós, estava nem aí com a mensagem, casavam, comiam, bebiam, casavam, viviam a sua vida e ninguém estava importando com a loucura do velho Noé que dizia que um dilúvio arrasaria o mundo. Sabe como trataram a mensagem que Noé pregava? Com indiferença. Deixaram para lá, não quiseram ouvir. Mas Jesus diz aqui, no texto que lemos, de Mateus capítulo 24, enquanto eles não acreditavam na mensagem, enquanto eles não faziam caso da mensagem, Noé concluiu a arca, e eles não perceberam quando Noé entrou. E um casal de cada bicho veio a Noé na arca. Agora, olha o que é interessante nesta palavra do dilúvio. Os homens não acreditaram, os homens não aceitaram o convite para entrar na arca, os homens não ouviram a voz de Deus, mas os animais ouviram. Muitas vezes nós somos piores que uma mula. Perdão, queridos, às vezes o meu jeito de anunciar a palavra, de ser incisivo, mas não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. Se você olhar para a Bíblia, lá em Isaías capítulo 1, é Deus dizendo que o homem às vezes é pior do que os animais, porque lá no capítulo 1, eu não vou precisar o versículo, mas no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, Deus disse assim, o boi conhece o seu dono, a jumenta, a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Também no Salmo, o próprio Deus diz assim, eu vos guiarei, vos darei conselho, te guiarei sobre a minha vista, mas não seja como a mula ou como o cavalo, que não tem entendimento. A história de Noé diz para nós que às vezes nós somos mais turrão do que os animais, porque os animais ouviram a voz de Deus, mas os homens se recusaram a ouvir. Mas um dia, quando eles não esperavam, Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, e quando eles menos esperavam, o dilúvio chegou e os tomou a todos. Mas tem uma coisa interessante, porque Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Bom, você pode não acreditar na mensagem que eu estou dizendo, o povo também não acreditou. Bom, você pode sair daqui dizendo, olha, eu não fui lá, eu queria ouvir outra coisa, mas esse pregador maluco que chegou lá falando que um dia Deus entrará em juízo com a terra e que existe uma porta onde devo entrar para estar seguro, como Noé fez. Você pode dizer para mim que a vida de Jesus é uma historinha que se conta há tantos anos e que ainda não se cumpriu e que isso parece que nem vai acontecer. Bom, o povo estava dizendo, Noé, 120 anos, você com a mesma história. Todo dia isso. Esse velho maluco. Mas olha, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. E eu queria te convidar, de repente, para você que pode aí,
correr na sua Bíblia e ler comigo o Gênesis capítulo 7, versículo 16. Eu quero te convidar para ler esse texto. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Gênesis 7, versículo 16. Diz assim: os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Se você olhar o versículo 15, diz: e toda a carne em que havia espírito de vida entraram de dois em dois para Noé na arca. E os entraram macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Sabe o que aconteceu? Quando todos entraram na arca, o Senhor fechou a porta da arca. E presta atenção, Noé 120 anos dizendo: gente, aqui nesta arca está a sua salvação. Entra por estas portas, venha comigo, para que vocês não pereçam. Mas o povo tratou a mensagem com indiferença e não quiseram entrar. Então entrou Noé. Os animais como Deus ordenou, os animais veio e entrou, e não foi Noé que fechou a porta. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. A porta foi fechada por fora e não tinha quem poderia abrir. Pois a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. O povo teve a oportunidade de entrar pela porta enquanto ela ainda estivesse aberta, mas houve um dia em que a porta se fechou. Eu vou já até caminhar para encerrar, porque eu sei que você está entendendo a mensagem, mas eu queria te chamar apenas para ler comigo alguns textos aqui, que eu vou citar. Porque Jesus disse que assim como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, hoje também existe uma porta aberta que um dia se fechará. Eu fico imaginando que quando o dilúvio veio, as águas começaram a subir e o povo começou a perceber que aquela história não era uma história de um velho maluco e que agora começou a arrasar tudo. Por falar em dilúvio, nós vimos o poder das águas no Rio Grande do Sul. Imagino que algo semelhante àquilo começou a acontecer. Aí o povo veio para a arca e começou a bater na porta. Imagino eu: abre, Noé, a porta, abre, Noé, a porta. E Noé só tinha que dizer: eu não posso abrir. O Senhor Deus fechou a porta. Agora é tarde demais. Mas Jesus disse que assim também será a vinda do Filho do Homem. Se você olhar para a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, nós lemos o capítulo 24, mas se você correr um capítulo para frente, o capítulo de número 25, no versículo 10, o capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus, Jesus conta uma parábola sobre a vinda dele. A parábola de 10 virgens. Diz a Bíblia que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. 10 virgens estavam aguardando um noivo. Mas a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram as suas lamparinas acesas, mas levaram azeite em reserva.
As loucas não levaram azeite de reserva, e quando elas estavam esperando o noivo, a Bíblia diz que tardando-se o esposo, elas dormiram, todas dormiram. E o problema aqui não é dormir, a palavra não é sobre dormir. Todas dormiram. Mas a Bíblia diz que à meia-noite alguém gritou, aí vem o esposo, sai ao encontro. Quando todas se levantam, aquelas 5 que a Bíblia chama de insensatas, elas perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando e que elas não tinham azeite em reserva. Mas ouça, elas pediram para as outras, dai-nos o vosso azeite. E as outras responderam, não podemos dar, porque se dermos para você, faltará tanto para vocês quanto para nós. Ide aos que vendes. E a Bíblia diz, se você olhar o capítulo 25, versículo 10, que aquelas 5 insensatas saíram para buscar azeite, enquanto o noivo chegou e entrou para as núpcias e fechou-se a porta. E se você olhar, diz a Bíblia, que elas chegaram e começaram a bater na porta e dizer, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E ali a resposta é, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. O versículo 13 diz, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Como nos dias de Noé, um dia a porta novamente se fechará. E quem entrar precisa aproveitar enquanto ela está aberta. Porque um dia poderão bater tarde demais. Talvez você está me perguntando, existe uma porta que é uma válvula de escape, uma arca de salvação. Que porta é essa? Se você olhar para a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo do número 10, o versículo de número 9, Jesus mesmo diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. A porta de salvação que você precisa entrar em tempo oportuno se chama Jesus. O único meio. Aleluia. Mas tal qual nos dias de Noé, um dia muitos baterão na porta, dizendo, assim como o povo gritava, Noé, abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta. Naquele dia muitos baterão dizendo, Jesus, abre-nos a porta, Jesus, abre-nos a porta. E a resposta é, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, também lá no livro de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo 13 e 14 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Existe uma porta de salvação, mas você precisa entrar por ela enquanto se pode achar.
enquanto ela ainda está aberta. Hoje é a proclamação de Deus para nós: entra pela porta enquanto ela ainda está aberta. Porque quando ela se fechar, tudo estará perdido. Eu queria te convidar para ler o último texto comigo, o Evangelho de Lucas. O que Jesus também disse: como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. E quando Noé pregou, um dia a porta se fechou. E Jesus está dizendo aqui para nós que ela se fechará de novo. Você precisa entrar enquanto ela está aberta. Lucas capítulo 13, versículo 24 e 25 do Evangelho de Lucas. Veja o que Jesus disse. O título é A Porta Estreita. Versículo 23 diz assim, 22, vou ler a partir do versículo 22, diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém, ensinando e caminhando, para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam, ou são poucos que são salvos? Jesus respondeu, versículo 24, respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavais suas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares na mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser a primeiros, e primeiros que virão ser últimos. Jesus disse: porfiai por entrar. Perguntaram para Jesus: são poucos que se salvam? Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não acharão. Jesus diz ainda mais. Jesus então conta aqui uma parábola: quando o dono da casa, o pai de família, se levantar e cerrar a porta, como era o costume antigo, depois que se fechava a porta, à tarde da noite, se batesse na porta, seria inútil. O pai de família, para proteger a sua família, responderia: eles batendo na porta, abre, não sei quem é você, não abrirei a porta. E Jesus continua aqui dizendo que baterão, e ele dirá: não sei quem é vocês. Mas presta atenção numa coisa, esse texto diz que muitos responderão naquele dia assim: Senhor, nós comemos na sua mesa, o Senhor ensinou nas nossas ruas. Mas a resposta será: eu não conheço você. Naquele dia, se não estivermos em Cristo, se não entramos pela porta que é Jesus, não adianta dizer: Senhor, quantas vezes eu fui na igreja. É Jesus que está dizendo. A mensagem
mensagem que eu estou trazendo aqui, eu não estou inventando a roda. Eu estou repetindo o discurso de Jesus quando ele alertou sobre a última hora. Jesus disse que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, nós comemos da sua mesa, o Senhor ensinou na nossa rua. E ele responderá: eu não conheço vocês. E ele diz ainda mais que ali haverá choro e ranger de dente. Naquele dia não adianta dizer: eu fui à igreja, Senhor, eu até dei o dízimo algumas vezes. De nada se adiantará. Naquele dia não adianta dizer: Senhor, mas eu fui batizado quando eu era bebê, eu fiz crisma. Senhor, naquele dia de nada disso se adianta. Haverá choro e ranger de dente. Deixa eu caminhar para encerrar. Irmãos, a porta se fechará. Aí você me pergunta: mas quando a porta se fechará? Eu não sei. Existem duas coisas que fará a porta fechar. Uma é a vinda de Jesus, e ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser que você deixe para entrar pela porta que é Jesus amanhã e ele volte esta noite. Mas eu sei que você sabe que a morte também fecha a porta, porque com a morte encerra-se a oportunidade de salvação. A decisão por salvação é feita em vida. Se você morrer sem esta decisão, tudo estará perdido. Fechou-se a porta da oportunidade para você. E, como todos nós sabemos, para morrer basta estar vivo. Amanhã, qualquer fatalidade pode acontecer. Qualquer um de nós podemos estar num paletó de madeira sendo velado. E aí se perdeu toda a oportunidade. Deixa eu encerrar com uma história que eu ouvi quando ainda criança e nunca me esqueci dessa história. Só para você meditar. Um testemunho contado pelo pastor Jorá Caetano. Dizia a respeito de um mineiro, um trabalhador da mina, que morava na Inglaterra. Um homem saindo da mina na Inglaterra, do trabalho, indo em direção à sua casa, ele passa em frente a uma igreja. E ele percebe quando o pastor estava fazendo um apelo aos ouvintes ali da igreja. E o apelo era o seguinte: salva a tua alma do inferno esta noite. Amanhã pode ser tarde demais. E ele ouviu quando essas palavras entrou no seu coração como uma flecha. E aquilo lhe rasgou o coração. Ele pensou em entrar na igreja, mas ele olhou para as suas vestes e percebeu que as suas vestes estavam sujas, tinha acabado de sair da mina. Ele então fica parado na porta da igreja e percebe quando o pastor insistia no convite: salva a tua alma do inferno esta noite. Amanhã pode ser tarde demais. Aquilo estava incomodando, mas ele ficou ali, em frente à igreja, do outro lado da rua, percebendo ali o pregador perguntando várias vezes, e de repente o culto se encerra, os crentes começam a sair, e ele está ali parado, observando.
quando todo mundo foi embora, e o pastor já saía trancando as janelas, as portas da igreja, ele então resolve se aproximar e disse: pastor, eu ouvi o teu apelo que dizia: salva a tua alma do inferno esta noite, amanhã pode ser tarde demais. Essas palavras mexeram comigo e eu queria saber como eu posso salvar a minha alma esta noite. O pastor disse para ele: olha, tudo acabou de terminar, vou dizer para o senhor, então faz o seguinte: amanhã nós temos reunião aqui na igreja, você vem, você vai ouvir o Evangelho, e aí você vai ter essa oportunidade. Ele disse: não, pastor, o senhor disse que esta noite, porque amanhã pode ser tarde demais. O pastor disse: então, pois bem, chamou ele para entrar novamente, e ali o pastor orou para ele, disse para ele: você tem que aceitar Jesus, você precisa crer e confiar a sua vida a Jesus, e isso basta para a sua salvação. E o pastor então orou por ele, e ele disse assim, e o pastor orou, ele disse: pastor, algo está errado, eu ainda continuo sendo a mesma pessoa. Eu quero, a minha alma continua atormentada, e o Senhor disse: salva a tua alma esta noite. O pastor então percebeu que precisava de algo mais. O pastor então começou a abrir a Bíblia e explicar para ele o Evangelho. Começou a explicar para ele que todo homem é pecador, todo homem nasce pecador, e para ser salvo precisa aceitar Jesus. E o pastor começou a explicar sobre o pecado, a origem do pecado, de que todo homem é pecador, mas começou a explicar sobre o plano de Deus, o plano de salvação através de Cristo Jesus, de que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer pelo pecado da humanidade, e todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus purifica e perdoa os seus pecados. E no meio do sermão que o pastor estava dizendo para ele, ele começou a chorar e disse: pastor, podem parar, pastor, eu entendi, a minha alma foi salva, eu senti que as algemas que prendiam a minha alma se desprenderam ao ouvir sobre a história de Jesus, pastor. Jesus salvou a minha alma esta noite. E eles se abraçaram e choraram e oraram, e aquele homem saiu um novo homem dali. Na sua casa, a esposa já preocupada, dizendo: o marido está atrasado, sempre que ele atrasa é porque ele passa em algum bar, deve ter recebido um salário, passou em algum bar, está bebendo, vai chegar embriagado, quebrando tudo, vai ser aquele inferno, sem saber que ele estava dentro da igreja, sendo salvo aquela noite. De repente ele chega em casa, ela pensando que ele ia chegar chutando a porta, ele bate a porta. Ela disse: quem é? Ele disse: sou eu, meu amor, abra a porta. Ela percebe já na voz dele algo diferente, e quando abre, percebe que seu semblante brilhava. E ele disse: vai acordar as crianças, eu tenho uma notícia maravilhosa. Mas eles estão dormindo, não, chama eles. E eles acordaram as crianças e disse: o que é, o que aconteceu, você está diferente, o que você está tão ansioso para contar? Ele disse: Jesus salvou a minha alma esta noite. Eu disse: mas o que é isso? E ele começa a explicar: meu bem, todos nós somos pecadores. Eu era um perdido pecador. Eu chegava nessa casa aqui embriagado, quebrava tudo. Quantas vezes te agredia as crianças. Mas a partir de hoje eu não sou mais assim. Sabe por quê? Todos nós somos pecadores, mas Jesus veio para salvar os pecadores. E eu aceitei Jesus, Ele salvou a minha alma. A partir de hoje eu sou um novo mundo. Aleluia! E ele começou a explicar sobre Jesus, e na mesa ali, toda aquela família se rendeu a Cristo. Glória a Deus. As horas passaram, a noite passou rápido, e deu a hora dele levantar novamente e ir para o trabalho. Ele levanta, ele faz sua oração,
despeja a esposa, vai ao quarto das crianças, beija as crianças, e ele sai para o trabalho. A manhã inteira, ele passou ali trabalhando, deu a hora do almoço. Todos os mineiros saíram da mina e foram para o refeitório para poder fazer ali o seu almoço. Perceberam uma cadeira vazia e alguém estava voltando. Quando voltaram no interior da mina, perceberam que o alarme de acidente havia sido acionado. Quando entraram no interior da mina, perceberam que aquele homem estava debaixo de uma pilha de pedra que havia falado sobre ele. Tiraram as pedras que estavam sobre ele e perceberam que ele ainda, com fraqueza, balbuciava algumas palavras. E alguém esforçou, ajoelhou-se e chegou o ouvido perto da sua boca e ouviu quando ele sussurrava as suas últimas palavras, dizendo: obrigado, Jesus. Hoje seria tarde demais. Hoje seria tarde demais. Hoje a porta está aberta. A você cabe a decisão de aceitar, entrar por Jesus, deixar de ser apenas um simpatizante para ser um cristão de verdade, que tenha Cristo como Senhor da sua vida, entrar pela porta que é Cristo e ter a segurança da sua salvação, ou pode simplesmente ignorar a mensagem, como fizeram o povo de Noé. A nossa indiferença com a mensagem não muda o que Deus disse que vai acontecer. O povo de Noé ignorou, mas isso não mudou o fato do dilúvio veio. Hoje a porta está aberta, mas a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus disse, que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Eu quero encerrar fazendo um apelo aqui. Aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus Cristo, aproveita enquanto a porta ainda está aberta. Talvez há muito tempo você está protelando, depois. Talvez há tanto tempo você fala, olha, até gosto de ir à igreja, Deus tem me abençoado, mas ser crente por enquanto ainda não quero. Eu apelo para a tua alma, em nome de Jesus, que você repense a tua decisão hoje. Eu te digo tudo aquilo que você ouviu. Você já não é mais inocente. A mensagem foi pregada. A porta ainda está aberta, mas amanhã pode ser tarde demais. Eu queria apelar para você que tem adiado esse compromisso com Jesus e que hoje está entendendo que precisa entrar por esta porta enquanto está aberta e quer tomar uma decisão por Jesus Cristo. Eu queria te convidar a ter coragem de levantar a sua mão e se manifestar para que possamos orar com você. Hoje a porta está aberta. Amanhã você poderá bater em mão de uma porta que não vai ser aberta. E Jesus disse que quando a porta se fechar, haverá choro e ranger de dente. Esta mensagem é muito séria. Eu poderia não trazer esta mensagem para você e te deixar enganado, mas esta mensagem é urgente. Tem alguém que talvez se afastou e hoje quer voltar a esse compromisso com Jesus e quer tomar essa decisão esta noite? Eu queria que você levantasse sua mão.
Se não tem, eu não vou insistir. Nós vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Foi, ó Deus, entregue a tua palavra, Senhor. E hoje, Senhor, foi anunciado, está escrito nos teus anais, que a mensagem que o Senhor nos entregou, nós entregamos ao teu povo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que no dia do juízo as pedras deste lugar estarão como testemunha de que aqui foi anunciado a tua palavra, o teu evangelho. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que aqui se reúne para buscar ao Senhor, Pai. Que possamos continuar firme nesse propósito de anunciar esta mensagem e de convocar o mundo que é uma porta enquanto a porta ainda estiver aberta. Senhor, se porventura tem alguém aqui, Senhor, que precisa tomar esta decisão, que o teu Espírito incomode ele, Senhor, para que tome esta decisão de entrar pela porta enquanto ela estiver aberta. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus.